Eu passei 100 dias no Palworld. Pessoal, passei 100 dias e eu gravei tudo pra vocês, né? Nossa jornada foi bem grande, teve muita morte. Eu encontrei vários carinhas, vou chamar, né, os dito cujos paus de carinhas a partir de agora. Então, vou começar falando aqui sobre a jornada, espero que vocês aproveitem. O vídeo tá bem grande, mas juro pra vocês que vale a pena, pessoal. Então vamos lá. Bom, como eu tinha uma meta, né, igual eu apresentei pra vocês no começo, eu tentei evoluir o mais rápido possível. E uma das formas no jogo de se evoluir, né, de conseguir mais XP, é capturando os carinhas, né? Então eu já me apressei pra poder capturar o meu primeiro. E o primeiro que eu peguei foi um Lombal, né? E por coincidência, ele também foi o meu primeiro no outro mundo que eu tive. E ele também é o primeiro na Palped. E eu já corri pra pegar uns outros iguais, pra poder aumentar meu XP. Porque um dos meios também pra poder evoluir, até o jogo fala, né, como eu falei, é capturar. Então o jogo, ele incentiva a gente a capturar 12 de cada carinha. Tipo, todos ali de cada. Depois de pegar alguns recursos, eu já fui começar a fazer a minha base. E eu fiz um lugar ótimo, porque tinha várias pedras e árvores no caminho. E vocês vão ver que isso é muito importante, porque depois vai fazer com que cursos fiquem mais fáceis para eu conseguir pegar. Depois eu fui construindo melhor a minha base, né? E minha casinha. E eu fui pegando alguns carinhas, porque como vocês já devem saber, eles meio que trabalham pra gente. Então eu fui construindo minha humilde casinha. Fui fazendo uma casinha, uma caminha pra eles também, porque eles trabalham, mas tem que dormir. A gente tem que dar uma coisa básica ali pra eles, senão eles reclamam. Então é sobre isso, né, gente? E depois disso eu fui pegar mais alguns outros carinhas, né? Fui pegando no caminho, vou mostrando aí pra vocês na tela. Eu fui explorando também umas cavernas, que é um lugar onde tem minério, né? Obviamente, uma caverna vai ter o minério. E tem vários carinhas diferentes, uns com tema caverna, que tinha até uns que eu não tinha encontrado no meu mundo antigo, né? No mundo que eu jogava antes. Achei bem legal. Também, no final dessas cavernas, sempre tem um boss. Dessa vez eu não consegui pegar, porque eu tava sem as esferas, né? Dei mole. Mas é uma coisa bem legal do jogo que eu gosto bastante, é essas cavernas. Depois disso, eu comecei a explorar um pouco o mundo. E quando eu voltei pra casa, gente, eu tava sendo invadida. Invadida por uns batedores de caçadores de clandestinos. Gente, eu escrevi isso, nem sei se tá certo o que eu falei. Mas aí eu descobri que eu estava fazendo algo ilegal. É sobre, gente, né? Uma coisa que a gente descobre no dia a dia, uma coisa ilegal, né? Quem nunca? Mas também mandaram os estagiários, porque... Nossa senhora. Mas enfim, a gente conseguiu matar eles, deu tudo certo no final, né? Com o nosso poder de união a gente conseguiu matar. Eu só tava meio preocupada mesmo com esse mamute que tá passando aí, porque eu tava com medo dele dar a louca e atacar ali minha vila, né? Enfim, minha casinha. Só que quem deu a louca mesmo foi esses gatinhos aí. Nossa, meu filho, um hit eles morreram. Então, não deu muita diferença não. Depois, gente, eu fui em busca de acabar com o meu primeiro boss de mundo, né? Que é uns... que são que nem os carinhas normais, só que eles são um pouquinho maiores, né? E ficam no mundo, boss de mundo, gente, é um boss. Enfim, eu esqueci de escrever o nome dele aqui, meu filho, porque eu escrevi o nome e ficou Chiclete. Obviamente, o nome não é, vocês vão ver o nome aí. E eu consegui pegar ele, fiquei muito feliz. E depois eu voltei pra casa e fiz uma incubadora. E coloquei uns ovos pra chocar. Porque aí, né? Enfim, incubadora, ovo, acho que vocês já... enfim, sacaram. E nasceu uma Ribone. Esse eu anotei o nome, gente. E eu acabei não usando muito ela, mas eu acho ela fofinha. É um bichinho fofinho. Aí depois eu comecei a dar uma explorada e capturar uns carinhas, né? Pra poder evoluir, né? Pra dar uma evoluída antes de fazer outras coisas. Depois eu fui tentar, né? Enfrentar minha primeira torre do jogo. Que essas torres são tipo ginásios. Só que é a gente contra um carinha só. Mas, gente, eu quase ganhei. Eu só perdi por causa do tempo mesmo. Então, eu precisava evoluir um pouquinho, né? Porque eu tinha força, só que eu não tava... Na verdade, eu não tinha força suficiente, né? Porque se eu tivesse força, teria sido mais rápido. Enfim, então eu precisava
coisar. E quando a gente morre, é que nem no Minecraft. As nossas coisas, elas ficam caídas. E eu fui recuperar as minhas. E nesse caminho eu acabei salvando um carinha que tava preso, né? Porque esses carinhas que ajudam os carinhas, os homens que ajudam os carinhas, eles acabam prendendo, né? Enfim, depois eu faço as coisas legais. Depois eu que sou a maluca. Então, gente, pra eu poder me preparar melhor pra enfrentar a torre, eu fui atrás de alguns recursos, né? E procurar também alguns carinhas mais fortes. Nesse caminho acabou caindo um meteoro e eu, como não sou bobo nem nada, fui pegar os itens desse meteoro. Isso acontece no jogo, acaba caindo uns meteoros do nada, assim, você consegue até às vezes ver ele caindo, é bem legal. Depois eu fui reenfrentar minha primeira torre, né? E dessa vez eu consegui ganhar. E foi o primeiro chefão que eu ganhei, então eu fiquei muito feliz. E agora a jornada é pra ganhar mais, gente. Explorei um pouco mais e acabei enfrentando meu primeiro chefe de mundo. Mais humano, dessa vez. Eu tentei capturar, eu consegui matar ele, mas eu tinha tentado antes capturar ele, só que não deu muito certo. Mas esperem, gente, nosso momento, ele vai chegar. Porque nesse jogo tem como você capturar humanos. Eu acabei entrando numa caverna, só que essa, tipo, era diferente. Dava pra realmente você entrar, tipo, sem carregar nada. E tinha um carinha bem estranho lá vendendo os carinhas por um preço duvidoso. Eu acho que é legalizado, gente. O que vocês acham? Eu acho que é legalizado. Eu fiz também um negocinho de mineração de expedição, né, de mineração. Para os meus carinhas trazerem alguns tesouros preciosos. Eu não usei tanto isso durante a jogatina, né? Durante o desafio de 100 dias, mas... Isso. Eu construí umas hortas na minha base, porque eu tava precisando de comida. E é um recurso que a gente precisa bastante de comida nesse jogo, porque tem uns carinhas que passam fome. E eles não trabalham, né? Eles ficam passando mal. Se não tiver comida, então a gente precisava ter comida na base. Então eu fiz umas rotinhas, que tava bem ruim de comida. Depois eu fui batalhar com uma Azurob. Gente, esses nomes. Eu não sei pronunciar, não sei se estou pronunciando certos nomes. Foi uma batalha bem difícil, aliás, e eu acabei morrendo. Mas eu não desisti, fui tentar de novo e dessa vez eu consegui. E eu não sabia que ela era tão boa assim, gente. Nossa senhora, era uma diva, gente. Olha como que ela batalha, essa azul. Enfim, essa daí que vocês estão vendo, gente, esse nome é muito difícil pra eu repetir. Nossa, ela é ótima e ajudou bastante no meu time nas futuras áreas. Também tinha um surfente que eu fui pegar, porque tinha um NPC que ficava pedindo pra pegar ele pra mostrar. Tipo, eu vim aqui só pra ver. Então eu falei, vou mostrar, né, pro brother. Aí eu fui, né, achando que eu ia ganhar um negócio, uma recompensa, um negócio, sei lá, né. Fui, o cara ia só agradecer me dando um negócio, gente. Olha a recompensa. Horrível, gente. É por isso que nunca mais a gente deve ajudar NPC. Essa é a dica que eu deixo pra vocês. E depois eu fui numa dungeon pegar uma boss de Cacturus. Pra mim era Katniss, eu chamava ela de Katniss. Enfim, era uma que eu já gostava bastante, porque eu achava o design dela muito bonito. Então eu fui lá pegar e dessa vez, gente, eu consegui de primeira. Ó, milagres surreais, tô conseguindo, gente. Olha meus pulinhos de alegria. E eu já coloquei a diva no meu time e logo eu fui atrás de um bush, que também era um que eu queria pegar e eu consegui pegar de primeira. São alguns boss de dungeon que tem no jogo e eu acho isso muito legal, gente. E às vezes, pegar de primeira não é nem sorte, é habilidade. Vocês podem ver minha habilidade, meus pulinhos de alegria ali, conseguindo esses dois desafios. Depois, gente, eu fui fazer uma nova base. Eu explorei, tal, essa coisa de sempre, né? E fui fazer minha nova base, bem pertinho ali de onde o Anubis fica, né? Porque já é o nosso ponto, uma das nossas metas para esse desafio. E essa base também eu queria focar mais nela, sendo para a indústria, que vocês vão ver mais para frente que tem como fazer. Eu evoluí, depois fui derrotar mais um boss. Dessa vez também peguei de primeira, né? E eu peguei, na verdade, um Kiver. Gente, não sei falar, tá? Eu comecei a procurar evoluir porque tem muita coisa.
No jogo você precisa evoluir para melhorar a sua base, tal, e conseguir os novos itens. Então eu precisava de evoluir. No caminho da exploração, que eu tava explorando para evoluir, eu achei um Dire Hole, mas era um Dire Hole, um lobo, esse lobo aí. Ele tinha uma aura vermelha. E eu não sabia, tipo, se podia pegar. Eu fui tentar pegar, gente, eu me lasquei. Porque o bicho começou a me atacar, eu quase morri. Olha aí, gente. Olha o caminho. Olha aí. Olha o desespero que eu tive que passar. Mas eu consegui, com minhas habilidades especialista em fuga, eu consegui fugir. Depois de eu passar por isso, eu acabei encontrando uma área, gente, que tinha uns carinha de nível muito, muito, muito alto. E, gente, isso vai começar o meu desastre. Não desastre, vocês vão começar a perceber. Porque nesse negócio tinha umas coisas que ficam no chão, que elas tinham umas esferas de nível alto. Então, os itens bons, porque é uma área evoluída, e você pegar. Então, minha filha, você ia ficar furtiva nessas áreas, pra conseguir pegar os itens bons, gente. Depois eu ainda vou voltar aqui. Depois de evoluir, eu fui lutar contra a Petalha. E ela tem uma coisa legal, porque ela tem uma passiva. Não sei se fala passiva, não, gente. Estou gastando aqui o meu vocabulário, mas eu não sei se é assim que fala. Mas enfim, ela tem a habilidade de curar a gente quando a gente tá na batalha. Então eu fui lá pra capturar ela. E no meio da batalha, gente, eu tentei me esconder em cima dos negócios pra ver se eu conseguia. Vocês vão ver aí na tela. Eu tentei me esconder em cima ali pra ver se ela me poupava, mas acabou que não deu muito certo, não. Mas no fim eu consegui capturar, gente. No fim eu não morri, consegui capturar. Tô vendo que a habilidade, eu tô evoluindo. Eu também peguei acabei pegando o Felbat. Vocês vão ver aí. Não vou dar muitos detalhes não, porque, enfim, não tem muito o que se falar. Eu voltei pra aquela área lá perigosa e resolvi explorar um pouco mais pra cima, né? Aquela área perigosa ali de cima. E eu acabei encontrando, gente, uma floresta linda de Sakura. Aquela floresta que você olha assim e fala, nossa, que lindo. Foi isso que eu encontrei. Eu fiquei, nossa, que lindo. Só que, gente, tinha uns cachorros loucos e ficava atacando. Toda hora eu tive que sair fininho. Quase. Eu morri por causa desses cachorros, né? Então, vocês vão perceber, né? Ali uma base de sair de fininho ali é uma coisa que é mais fácil nesses 100 dias, né? Andar de fininho pelos lugares. Depois eu estava determinada a ganhar da minha segunda torre, que era numa área de gelo ali, então eu fui voando, né? Porque dá pra voar nos bichinhos, nos carinhas. E eu acabei vendo uns carinhas ali se dando mal. Enfim. Aí eu vou deixar aí pra vocês verem. Enfim. Não durou muito. Não durei muito na torre, gente. Eu morri mais rápido que tudo. Então eu precisava evoluir, né? Mas eu tava determinada a ganhar. Por quê, gente? Por quê? Porque lá tinha um garimpo. Um garimpo de ferro. E aqui é tipo negócio de Minecraft, assim, tal, mas esse ferro é muito importante. Se eu tivesse o garimpo dele, meus próprios carinhas na minha base iam ter ferro. E ferro é um negócio que eu tava escasso, eu precisava de ferro. Eu precisava de muito ferro. Então eu precisava de ganhar dessa boss, porque só assim que ia liberar. E aí vai começar a decadência, gente. Antes de começar a tentar evoluir pra matar a segunda torre, eu decidi ir um pouco na área que era totalmente de gelo, né? Mas eu fui voando porque eu não queria morrer. Porque eu não queria, né, dar aquela morridinha básica. Então eu fui voando. E tinha umas coisas bem legais. Tipo, não tinha tanta coisa assim, eu tô exagerando. Tinha umas coisas legais, outras não, enfim. E eu acabei também querendo ir nessa área que é uma árvore. Só que acabou que não tem como não, porque ainda não foi carregado. Estou esperando a atualização, gente. Quando vier, talvez um dia eu faça um vídeo sobre essa árvore aí. É a área que eu mais espero no jogo. Uma coisa que eu não contava, eu precisava de resolver um problema que tava na minha segunda base. Porque todo mundo lá tava ficando com fome, tava ficando doente, todo mundo passando mal, gente. CLTs passando mal. Então eu tive que fazer alguns ajustes na minha base. Foi um problema ali que depois vocês vão ver. E é ruim mesmo quando você estiver jogando. Se vocês forem jogar, é bem ruim. Quando você começa a fazer uma nova base, todo mundo começa a passar mal. Porque esses bichos, eles comem que nem uma broca, gente. Eles comem muito. Então, demorou um pouco pra ter uma fartura ali de coisa. Então eu tive que fazer umas mudanças na minha base. Na segunda, no caso. Depois, pessoal, eu fui na área quente. Que é uma área que, tipo assim, é quente, né? É o nome que diz. É a área vulcânica. Porque eu queria pegar um carinha ali específico que eu tinha pegado no outro mundo. E ele ia ser bom pra poder derrotar a torre, né? Porque a coisa
de mato, de planta. E fogo é bom, né? Contra planta. Enfim, eu acabei pegando um... Nossa, gente, esse nome não vou pronunciar. Ragnarok. No meio da exploração foi um parto, mas eu consegui capturar. Enfim, depois eu acabei explorando, assim, morri. Eu ainda não tinha pego esse carinha que eu queria tanto, que é tipo um leão, que depois vocês vão ver. Eu acabei comprando um Incineram, que é tipo um cabritinho que vocês vão ver. De um carinha que tava vendendo legalizado, que nem aquele outro lá que a gente encontrou antes. Eu acabei comprando. Nessas indas e vindas, eu finalmente encontrei o carinha que eu queria. Porém, ele era de nível muito, muito alto. E eu vendo que não ia dar bom pra mim, eu acabei fugindo, né? Dando aquela fugida. E depois de fugir, eu acabei achando um de nível muito menor. E aí eu pensei, agora vai dar bom, né? Um de nível menor, adivinham o que aconteceu, gente? Exatamente, eu acabei morrendo. Mas, como o pobre nunca desiste, eu decidi ir de novo, gente. Eu comecei a tentar procurar de novo. Me preparei, comecei a fazer já a fábrica para começar as produções. Já ia começar a criação das coisas, antes de voltar lá para pegar o carinho. Depois, quando eu voltei, eu achei uma variação. Né? Depois que eu voltei para a área quente, eu achei uma variação dele. Só que era só vermelho, só de fogo, né? O primo feio, assim, podemos dizer. E eu consegui pegar esse. Mas eu não estava satisfeita. Por quê? Porque eu não tinha o que eu queria, que era a variação da noite, né? O nome, eu vou ficar devendo aí, mas nesse jogo tem várias variações. Aí as variações dos queridos carinhas. Eu tentei batalhar de novo contra a torre, mas não rendeu, né? Enfim. Porém, deu um avanço. Já tava ali um avanço. Eu só precisava de melhorar em melhorar. Eu só precisava de melhorar em desviar. Porque meus bichinhos estavam tancando. Quem não tava tancando era eu. Aí eu fui tentar novamente, né? E acabei morrendo de novo, mais uma vez. Eu voltei pra minha base pra refletir na minha incompetência de não ter conseguido ganhar. E acabou que minha base começou a ser invadida. Aí eu já pensei, nossa senhora, mas tipo assim, os carinha tava tudo bugado, gente. Vou mostrar aí pra vocês, tava todos bugados, não foi difícil muito. Foi muito difícil de acabar com eles, né? Eu voltei pra minha base porque eu tinha deixado um ovo na incubadora e, gente, ó, pelo destino do acaso de tudo, acabou sendo aquele que eu queria, né? O Blaze Hall. Agora o seu nome, gente. Que é o primo bonito daquele outro que eu consegui pegar. Então é aquele que eu queria, né? A versão noite daquele coisa. A única coisa esquisita é a cara dele, né, gente? Porque ele fica com essa cara aberta. Meio esquisita. Enfim. Mas agora eu tinha ele e só precisava de evoluí-lo. Antes de tudo, só preciso dizer pra vocês que eu tava explorando. E agora que eu escutando o vídeo, tinha um carinha brilhoso que eu falei, que era tipo um Shine. Eu não sei se eu cheguei a falar. E acabou que só pelo barulho. Eu tava vendo ele só pelo barulho. Só que eu jogando, eu não vi. Eu não notei, eu não peguei. Enfim, gente, tristeza. Eu escutando assim o barulho e eu não conseguindo pegá-lo. Complicado. Mas, pra minha compensação, apareceu um Lamball brilhoso, gente. Tão bonitinho. Olha o tamanho dele. Olha que fofura, gente. E eu consegui pegar. Ele e o Anubis são os meus favoritos. São os meus favoritos. Gente, a dicção aqui nesse vídeo, eu acho que é melhor vocês nem notarem, porque ela é terrível, é natural, tá? É meu natural, então vocês vão precisar de respeitar isso aí. Eu dei mais exploradinha, peguei uns boss e eu precisava de pegar um pra dar energia. Então eu peguei um Mossandra Lux. Nossa, gente, parece o nome de uma geladeira. Enfim, pra ele poder dar uma energia pra mim, pra gente poder ter energia ali na nossa fábrica, pra gente conseguir construir as coisas. No caminho eu também tentei pegar um Umpa Bottom, gente. E não deu muito certo não, ó. Eu tive que sair correndo, esse bicho quase me matou, gente. Momentos dolorosos da minha vida, momentos de fuga. Complicado. Fui de novo, né, na torre e acabei morrendo. Enfim, gente. Tá, acabei morrendo, depois eu fui matar um daqueles mamutes do começo. E foi tão fácil, eu acho até engraçado que antes eu morria de medo desse bicho de piscar. Porque eles são meio pacíficos. Mas se você bater nele, eles vão bater de volta, né? Aqui agora é nada. Aí eu fui tentar de novo uma torre e adivinha, gente, eu morri. Tá virando rotina. Da próxima vez, vocês vão completar aí na casa de vocês.
E eu vou só concordar. Explorando, gente, eu achei um fenômeno. Um fenômeno. Mas eu acabei encontrando um ninho cheio de ovo daquele lobo, né? O Daryl. Não sei falar, não. O lobo. Eu achei bem legal, aí eu matei todo mundo. Aí não ficou nada, não. Ficou uns ovos. E os ovos, depois eu fui ver que eu coloquei. Os ovos davam um deles. Obviamente, né? Porque tava no ninho ali ovo. Engraçado, cachorro colocando ovo quando eu era criança, eu brincava assim. Porque eu era um cachorro e nascia de um ovo. Interessante. Depois eu fui na torre de novo. E adivinha, gente, adivinha. Isso mesmo, gente. Dessa vez eu ganhei. Exatamente. Eu sabia que vocês tinham fé em mim. Obrigada, gente, por ter respondido. Aí eu finalmente conseguia fazer o garimpo. Meu precioso garimpo. Agora eu teria bastante ferro, gente. Agora, ó. O ferro, eu não vou precisar de preocupar. Agora com as coisas que virão mais pra frente, sim. Agora, com a segunda torre derrotada, minha próxima meta era conseguir o tão sonhado Anubis. Eu estava completamente preparada, gente. Minha meta agora era essa. Então eu já fui direto ali no Anubis, que eu estava completamente preparada. Claro que 17 níveis de diferença não era tanto assim, gente. Que é 17 níveis? Que é isso? 17 níveis, gente? Pra quê? Então eu fui lá, gente. Tava completamente determinada. E olha o quanto de dano tava dando naquele pobre coitado. Estão vendo, né, gente? Isso aqui é só o meu nível, né? Eu tava tão forte, gente. Eu não sei porque eu morri. Igual vocês estão vendo aí. Infelizmente. Até os jogadores mais prós têm a humildade de perceber, né? Enfim. Então, eu pensei que talvez eu tivesse morrido por causa que o meu nível tava um pouquinho abaixo. Então eu decidi, vamos evoluir. Gente, vamos evoluir. E claro que eu decidi isso só pra não humilhar tanto o Anubis, né? Eu pensei, cara, ele conseguiu já, por sorte, me matar. Vou tentar evoluir o nível só pra ele não ficar tão triste quando eu derrotar ele. Eu pensei, entendeu? Essa era a meta, gente, essa meta. Bom, gente, nesse meio tempo, eu acabei descobrindo que depois da área vulcânica, tinha uma outra ilha. E eu pensei, gente, vou lá ver, né? Porque não deve estar nada. Então eu fui voando. E esse foi o meu maior medo. E esse foi o meu maior erro. O meu... Não sei o nome, gente, pronunciar. Ele levou uma bazucada, gente. Ele levou uma bazucada e foi fatal. Infelizmente, foi fatal. Pra ele só, no caso, que eu saí ilesa, né? E eu fiquei tipo assim, agora como que eu volto? Porque eu não tinha mais nenhum carinha que voava. Nem que nadava. Então eu precisava de achar um teleporte, né? Porque tem que teleporte ali. Porém, tava no meio da ilha. E eu tive que ir como, gente? Furtivo. Eu já sabia. Então, gente, complicado. E essa parte vocês vão saber no próximo capítulo da novela. Que no caso é agora. Então, vamos falar. Eu fiquei andando ali na maciota porque... Os carinhas eram no nível muito alto, nível 50 ali pra cima. Se eu morresse ali, eu ia ter que dar um parto assim pra poder voltar pra lá, pra poder pegar meus itens. Eu tava com coisas importantes, eu pensei, morrer aqui não é uma opção. Então eu fui devagarzinho, gente. Olha aí os ataques que eu recebi. Mas no final, eu consegui, gente. Eu consegui achar um teleporte. Mas também, sabe como eu tenho fogo na bunda, né? Eu também queria saber se ele tinha esferas poderosas que naquela outra parte eu queria saber. Então, ao mesmo tempo que eu tava procurando antes ali o teleporte, eu também tava procurando as outras esferas. E eu acabei encontrando uma esfera suprema, uma esfera muito poderosa. Claro que eu fiquei completamente feliz, né? Porque essas esferas, a gente tem que evoluir os níveis pra conseguir fazer elas, porque elas não estavam liberadas. Então, eu consegui basicamente de graça uma coisa no início ali... início do jogo, que eu não tava bem no início. Mas vocês entenderam. Então eu estava completamente feliz pelo meu feito. Eu consegui sair de lá sem morrer, sem nada. Mas, gente, eu amei aquele lugar por quê? Por causa das esferas e dos itens premium. Então eu acabei me preparando um pouco e voltei lá. Naquela ilha muito boa. Tinha vários carinhas bonitinhos, mas fatais, gente. Então eu nem toquei, nem cheguei perto. Mas eu acabei encontrando algumas esferas, algumas coisas. E depois eu tive uma ideia brilhante. E se eu tentasse fazer
um ovo do Anubis. Eu pensei, eu não consegui pegar ele ainda, mas se eu conseguisse criá-lo, porque tem como fazer ovo, e eu descobri que tinha como a gente, tipo no Pokémon, que deixa lá os Pokémon, aí eles têm ovo. Tem como fazer isso aqui também. E eu pensei, se eu fizesse? Então eu fui pesquisar na internet, eu vi um vídeo bem duvidoso, mas eu falei, vou ver se dá certo. Eu pensei, não, vamos testar. Porque pra mim, eu não conhecia tanto o jogo. Pra mim, talvez não desse certo, talvez fosse uma fake news. Porque eu achava que o Anubis era tipo um lendário. Depois eu descobri que, na verdade, tem outros lendários no jogo. E o Anubis, acho que nem chega perto. Mas eu achava que ele era um lendário. Eu pensei, impossível. Coisa impossível fazer o Anubis sem o ovo. Mas eu fui tentar. Aí eu combinei 2 carinhas. Fiz um bolo, gente, bolo. Demora pra fazer, gente, esse bolo chato. Fiz um bolo e deixei lá. E depois que eu consegui o ovo, deixei ele descansando. Pra ver o que ia dar. Enquanto o ovo tava na incubadora, eu tive a brilhante ideia de ir numa base no meio do mar. Sim, gente, eu não sei explicar, não sei o nome disso não. A base aí, negócio. E minha filha tava cheio de vilão. Tava cheio dos carinha, né? Os carinha que não gostam muito de nós treinadores. Enfim. E, nossa, foi só tiro porrada. Vou mostrar umas partes aí pra vocês da guerra que foi. Solei todos. Enfim. E ainda peguei umas coisas boas. E depois disso, eu fui lá atrás de alguns bosses. Voltei pra minha primeira base e já tava tendo uma invasão. Gente, os carinha começou a quebrar tudo. Foi bem complicado dessa vez, misericórdia. Foi muito sangue, suor, lágrimas, mas vencemos. Porém, tivemos muitas perdas. Pra vocês verem. Mas depois eles vão. Lembram que eu falei que a segunda base estava com um negócio precário, que o pessoal tava passando fome, ficando doente? Então, eu tive que melhorar um pouquinho, porque todo mundo tava realmente... voltaram a passar mal. E tiveram ali... Enfim, eu tive que fazer ali uns remédios, né, pra melhorar a vida do CLT, gente, porque é complicado, tá? Esses carinhas é complicado. E finalmente chegou a hora de eu ver no que deu o ovo. Será que ia vir um Anubis? Vou deixar esse momento aí pra vocês verem. Então, gente, agora eu tinha um Anubis. Não era o boss, obviamente, né? Não era o Anubis boss, mas já era alguma coisa, já tinha. Então, a primeira meta... Mentira, porque a primeira meta é o Anubis boss. Então, não aconteceu a primeira meta, mas foi bom. Eu tinha um Anubis e ele trabalhava muito rápido, gente. Ela, né? Porque é uma Anubis, é uma diva. Então, gente, foi muito bom. E aí eu usei ela muito. Depois eu fiquei pegando, né? Evoluindo, pegando alguns carinhas. Eu tentei na zona proibida. Tentei achar uma Lily, mas eu acabei desistindo. Eu voltei pra evoluir minha base. E eu fiz um forno melhor. E também eu acabei, gente, fazendo uma banheira de luxo, né? Pro pessoal prever, né? Vocês parar de reclamar, porque o povo só tava ficando doente. Agora eu quero ver eles reclamarem. Eu explorei um pouquinho aquela área perigosa. Tinha várias carinhas, também umas áreas que eu não dava pra passar. Enfim, né? Tinha uma área do gelo que eu também achei onde tinha aquela torre, eu achei um carinha com aura vermelha nível 40. E claro que eu meti o pé, né, gente? Que eu não ia atrás dele. E também outra coisa que aconteceu, que eu tinha pegado um ovo naquela área perigosa. E saiu um Silvergis. Então ele é bem bonito, esse carinha. Eu não usei ele muito no jogo, mas ele é bem bonito, parece ser bem forte. Eu descobri depois que ele é daquela área, realmente a área mais perigosa ali. E bem bonitinho. Depois eu vou tentar pegar um boss dele. Depois, porque nessa desafio eu não consegui. Começou também a acontecer uma invasão na minha segunda base. Então eu fui testar minha ovelhinha grande. Lembra que eu tinha falado que eu tinha conseguido uma Shine, entre aspas? Minha ovelhinha gigante, né? Só que aí, pessoal, eu tinha esquecido que ela tinha um ataque de se arrastar pra cima. Então vejam aí, né, o que aconteceu. Nessa parte eu fiquei mais explorando, porque eu precisava mais evoluir. Não tinha muita coisa pra fazer. Até porque os boss que tinham eram muito fortes pra mim. E não tinha tanto boss, não tinha torre. Enfim, eu fiquei mais evoluindo. Não tinha muita coisa interessante. Fiquei explorando, evoluindo, até que eu achei um Robin Quill Terra, que eu acho ele muito fofo, gente. E ele era shiny, né, o brilhoso. E eu gosto muito dele, só que eu não consegui pegar porque minhas esferas não eram boas o suficiente. Elas acabaram e eu acabei matando ele, gente. Um segundo de silêncio. Enfim, depois eu fui
fui numa jornada, igual eu tava falando, de evoluir, pegar boss, morrer, evoluir, pegar boss, evoluir, pegar boss, morrer. Então eu vou dar uma puladinha aqui pra vocês. Como minha meta era conseguir o Anubis, então eu entrei meio que numa era Anubis, que eu fiquei evoluindo, mais focada em realmente agora batalhar ele. Batalhar contra ele, no caso. Eu acabei indo na área proibida de novo. E de caça, né? A área de caça proibida. E eu tava determinada a pegar um que era Shadowbreak, eu não sei falar. Que eu queria pegar ele, só que eu acabei morrendo. E não consegui pegar nada, tive que voltar lá ainda pra pegar minhas coisas. Enfim, na hora toda de tentar pegar, tal, eu desisti um pouco de tentar pegar esse Shadowbreak. E nessa história toda eu acabei usando algo que invocava um carinha, né? Uma bichinha muito forte. Aí eu tinha escutado da minha amiga que ela destruía a nossa base, que só dava pra invocar ela na base. Aí o que eu pensei? Vou colocar uma, porque dá pra fazer agora a terceira base. Vou colocar no meio do nada, vou pôr meus carinhas mais fortes aqui e a gente vai batalhar. Vai batalhar. Eu decidi fazer isso. E dito e feito, eu consegui. Gente, foi uma batalha muito doida. Eu não tava pondo fé nos meus bichinhos, não achei que eles iam morrer. Mas acabou que a gente conseguiu. Enfim, né? Eu nunca duvidei deles, gente. Eu nunca duvidei. Acabou que a gente conseguiu e ela dropou um ovo. Aí eu pensei, obviamente deve ser a boss, né? Que ela dropou um ovo, deve ser o dela. E dito e feito, realmente era ela. Só que era a versão mini. Aí eu fiquei, nossa, gente. Pequenininha assim, porque grande era bonitona, né? Só que, nossa, a bichinha dá dano, hein? Olha aí, vou mostrar pra vocês, a bichinha dá dano. Me ajudou muito na batalha contra Anubis futuramente. Outra coisa também, eu acabei fazendo uma Lilian de ovo. Tipo, eu fiz ali o ovo igual eu fiz no Anubis. E agora eu tinha uma Lilian. Agora eu tentei matar o Anubis, só que eu falhei, né? Eu precisava de evoluir. Eu precisava de evoluir mais. E justamente eu precisava do Anubis porque ele ia ser bom pra torre. A terceira torre ia precisar dele. Então eu precisava, né, usá-lo na próxima torre. Nessa jornada de evoluir, eu acabei pegando um daqueles cachorros, sabe? Aqueles cachorros malucos lá do bioma de Sakura. E eu consegui pegar um, só que eu não esperava que esse bichinho era tão forte. Gente, ele me ajudou bastante. Esse cachorro... Gente, se você estiver jogando, pega esse cachorro porque ele é forte. Gente, esse cachorro é muito bom. Na ilha lá, perigosa, eu acabei encontrando uma mulher que ela tava me chamando pra batalha. E ela era nível 50, né? A coisa mais óbvia, assim, que coisa mais lógica, né? De se pensar o quê? Ela nível 50. Eu ali pros nível 30 e tantos. Obviamente a gente aceita a batalha, né? Eu nunca corri tanto na minha vida. Mas eu não me arrependo porque sobrevivi. Sobrevivi e continuo pra contar a história. Um dia ainda voltarei e conseguirei matar essa mulher. Nessa jornada de evolução eu também fui atrás de uns boss pra ajudar. E tinha um boss nível 45 que eu pensei, eu acho que eu já consigo, que era um da água. Gente, esse boss ele deu um trabalho. Primeiro ele me matou. Depois eu consegui matar ele porque minhas esferas não tava indo. Tem 2 dele no mapa. Igual. Não sei porque tem 2. Não sei porque tem 2 boss igual no mapa. Enfim. A gente releva. Igual. Não tem nem variação. Enfim. Minhas esferas não eram boas o suficiente. Meu cachorrinho, ele dava um dano nesse bicho. Gente, por isso que eu falei, esse cachorro é muito bom. Esse cachorro é muito bom. Aí eu pensei, não vou pegar ele. Eu tive que... Eu matei esse. Aí demorou pra aparecer. Eu fui matei o outro. Porque... também minhas esferas não tava dando. Aí eu pensei, não, na terceira vai dar. Fui na terceira, finalmente a gente conseguiu. Foi um parto, mas a gente conseguiu. E, nossa, ó, eu consegui, tá? Pegar esse Divo, ele é muito bom. E ele é muito bom, tá? Esse bichinho da água aí, que parece um Pokémon que vocês sabem qual que é, que eu não posso falar. Mas vocês sabem qual que é. Vocês sabem. Gente, lembram? Vocês lembram do Shadowbreak? Não sei. Enfim, eu consegui finalmente pegar a lenda na área completamente legalizada. E, obviamente, eu ia usar ele contra Anubis, né? Ele parecia ser ali aqueles Pokémon. Aqueles Pokémon, gente. Não é Pokémon, não. Aqueles carinhas assim, meio... sei lá, eu chamo... tipo assim, nos Pokémon também tem o Pokémon tipo demônio. Eu chamo assim. Porque esses bichos é tipo assim, um tanque.
um tanque. Então, esse carinha era desse nível aí. Era um carinha, assim, diferenciado. Porque tem os fofinhos, tem os de luta, tem esse daí. Tem esse daí que... Tipo assim, no mundo normal, você... Só de olhar você já morreria. É esse aí. Eu pensei, vou usar ele contra Anubis. Eu acho que ele vai dar bom. Então, pessoal, finalmente eu tava páreo para o Anubis. Sim, pessoal, sim, chegou. Eu não mostrei muito, mas antes eu já tinha lutado várias vezes contra o Anubis. E chegou a vez que eu tava tancando. Tava indo e eu consegui, gente. Consegui. Eu venci o Anubis. Porém, eu matei ele. Dessa vez eu matei ele. Gente, eu fiquei tão mal que eu fiquei tipo assim, não, eu matei. Foi sem querer, mas pelo menos eu sabia que eu já tava conseguindo. Eventualmente eu ia conseguir ele na próxima Anubis. Na próxima luta, ó. Na próxima luta eu consegui ele. E realmente eu consegui o Anubis. Gente, mas... eu não gravei. Sim, gente, acabei não gravando. Mas vocês viram a luta anterior, eu matei, mas... Enfim... Gente, eu acabei não gravando a Anubis, a parte essencial eu não gravei. Enfim, mas eu peguei ele, depois eu consegui pegar um outro dele, que eu peguei 2, um pra ficar trabalhando CLT. E eu vou mostrar pra vocês depois, então vocês vão ver a luta. Mas enfim, gente. Eu tinha agora o Anubis Boss. Agora com o Anubis em minhas mãos, eu pensei, agora a gente vai derrotar aquela torre. Eu fui lá na minha terceira torre, e essa não teve muito ladainha, não teve morte, não teve nada. Gente, eu consegui. Passei da torre, e é isso. Porque agora aqui não tem pra ninguém, gente. Não tem pra ninguém, tá? Agora aqui não tem choro, não tem nada. Tem só vencendo. Agora, nesses últimos dias, como eu já tinha... O Anubis já tinha conseguido um pouco mais... das minhas metas, foi mais exploração. Eu queria pegar alguns boss que eu não tinha antes. Que nem a Lilin. Né, essa de matinho. Só que uma outra versão dela. Que tava lá no mato, lá na neve, onde o Judas perdeu as botas, assim, congelou até a bota dele. Eu fui lá, e um pouco antes eu tinha conseguido pegar um cachorro um cachorro diferenciado, esse aí. E eu fui usar a habilidade dele no meio da batalha, que eu ia começar a batalha com ela. Eu falei, vou usar a habilidade, gente, olha o que aconteceu. Só observe, só veja. Enfim, como eu não sou de desistir, eu voltei lá pra tentar pegar ela de novo, e... A bichinha é forte, hein, gente? Porque ela já era nível 49. Eu acho que, né? Eu tava uns níveis ali quase 40. Assim, então era muitos níveis. Mais do que o Anubis. Era mais níveis ali que o Anubis. Mas, pessoal, eu tava ali pelos cantinhos. Eu achei um jeito de ficar nos cantinhos ali que ela não conseguia me pegar. Mas acabou que eu acabei morrendo por besteira ali que eu não vi o raio. Mas como eu não sou de desistir, vocês já sabem, né? Nessa história, eu não sou de desistir. Eu fui lá e... peguei ela, voltei de novo, né, batalhei de novo, eu peguei ela e fiquei completamente feliz, porque essa aí é uma diva. Então eu troquei a minha Lilin de mato por essa que era gigante e emo. Então, gente, só vantagem, assim, só vantagem. Eu acabei achando outra base que tinha lá na água, aquelas bases que tem, sabe, quem tinha visto outra vez. E eu pensei, vou lá, né, não podia ir voando, porque eles lançavam bazuca, eles não gostam de voar. Então eu fui com o meu da água, né, o queridinho. E acabou que eu cheguei lá, todo mundo nível 50. Bem alto, eles eram bem fortinhos. Então eu fui embora, né? Pra preservar, em respeito, pra preservar a minha dignidade. Ali que já tava meio acabando. Mas eu acabei indo lá. E depois, agora vocês vão ver a batalha. Eu acabei pegando meu outro Anubis e ele virou o CLT. Ele foi trabalhar, porque aqui todo mundo trabalha. Eu tentei de novo invocar aquela boss, só que na verdade era o mais forte. Porém, gente, eu levei um sacode, todo mundo levou um sacode. E essa aí era forte, hein? Era forte, matou todo mundo, inclusive eu. Enfim, eu acabei de novo indo para as áreas proibidas para pegar aquele carinha de choque da primeira torre. E depois de 1000 anos, gente, eu consegui. Depois eu acabei pegando um boss humano, que eu falei que a gente ia conseguir um boss humano. Eu falei que a gente ia conseguir. Enfim, eu não podia encerrar os 100 dias sem um boss humano. E a gente conseguiu, era uma meta ali subliminar. Enfim, a gente estava chegando finalmente, né? Finalmente estamos no dia 100. O último dia. E o que eu fiz? Gente, no último dia. Na verdade, gente, eu não fiz nada demais. Acabei só explorando, matando os boss, mas aproveitando, curtindo o último momento. E eu peguei um Bush Emo, nível 52. Desculpa, eu não podia terminar sem falar isso. Um Bush Emo, gente.
Muito bom, ninjinha. Muito bom. Enfim, e assim se encerrava nossa jornada de 100 dias. Bom, esse foi o meu 100 dias no Power World. A gente não fez tantas coisas, né? Igual uma das metas, eu não consegui pegar todos os carinhas. Mas eu amei. Nas primeiras vezes que eu joguei esse jogo, né? Nas primeiras horas, assim, eu já tava apaixonada por esse jogo. E eu fiquei bem viciada nele, pra falar a verdade. Então, foi uma experiência muito boa. E uma das coisas que normalmente acontece comigo, eu sempre sou de desistir no meio das coisas. Na metade, assim. E eu consegui passar esses 100 dias e minha meta era conseguir um Anubis. Mesmo que seja uma coisa boba, pra mim era muito. Porque eu tô tentando melhorar minhas habilidades de jogo. Então, pra mim foi bem legal. E eu pretendo sim continuar jogando nesse mundo, porque eu gostei dele, só que eu não vou gravar. Porque, enfim, nossos 100 dias terminaram aqui. E eu sou muito grato por poder ter tido essa oportunidade de jogar esse jogo maravilhoso. Porque eu não tinha um computador tão bom. E agora eu tô tendo a oportunidade de jogar vários jogos, né? E eu vou fazer vários vídeos aqui pra vocês, mas foi muito legal. Então, nesses 100 dias eu pude evoluir nas minhas habilidades com as coisas. E eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu assistindo, né? Quanto eu jogando. Então, eu tô pretendendo gravar mais conteúdos. Eu não sei, não são de 100 dias por enquanto. Mas se vocês tiverem outro jogo, outra coisa que vocês querem me ver jogando 100 dias, coloquem aí nos comentários. Se vocês quiserem algum conteúdo a mais de Power World, alguma atualização, porque vai vir uma atualização agora no inverno, em julho, ou em julho e agosto, por aí. Que vai ser uma atualização bem legal e eu pretendo jogar muito essa atualização, já tô bem animada. Então, se vocês quiserem, coloquem aí nos comentários. Eu agradeço por vocês terem assistido o vídeo. Se vocês quiserem se inscrever para ajudar o canal, né, nesse começo, eu vou ficar muito grata. Obrigado por assistir, gente. Beijos.